Queridos amigos, muita paz a todos. É de fato com muita alegria que retomamos a nossa tarefa de exposição nesse mês de outubro e desta vez fechando um ciclo de palestras que iniciamos há alguns meses atrás sobre as orações consideradas as orações fundamentais ou fundantes ou orações que circulam livremente entre as tradições do cristianismo. Para aqueles que estejam assistindo hoje pela primeira vez essa palestra, ela é a última de um ciclo que envolveu uma palestra do nosso amigo Érico sobre o Pai Nosso, umas 2 palestras que eu fiz sobre a oração de São Francisco e 2 palestras sobre a oração, a prece de Cáritas. E nessa noite, nós vamos então encerrar esse ciclo com algumas reflexões em torno do Salmo 23. É importante lembrar aquela afirmativa do apóstolo Paulo que Kardec retoma para o capítulo 27, no item Preces Inteligíveis. Nesse item, Paulo faz uma advertência muito importante para todos nós e que tem tudo a ver em relação às preces e que é oportuna que nós lembremos. Paulo nos diz nessa advertência que é importante que a prece seja entendida pelo cérebro e pelo coração. O que significa dizer, no seu texto poético, que se as palavras forem proferidas, mas apenas o cérebro as reconhecer como palavras respeitosas, palavras que compõem uma oração, e o coração não as reconhecer, isto de nada adiantará, porque nós não seremos capazes de acompanhar essa oração ou de nela mergulhar espiritualmente, sem que o nosso sentimento reconheça o sentido daquelas palavras. Então, dizendo isso, o apóstolo Paulo está, na verdade, prestando um grande serviço a todos nós, que é o serviço de nos ensinar a orar, lembrando dessa conjugação entre a emoção e a razão, entre a exposição, digamos, o revestimento linguístico da oração e o sentimento que precede as palavras que são apresentadas. E Allan Kardec, precisamente nesse item do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces Inteligíveis, vai exatamente tratar do fato de que as preces precisam ser inteligíveis para a mente e, digamos, inteligíveis, perceptíveis para o nosso coração. Então, quando nós lembramos do Salmo 23, aquele famoso salmo que na tradição comum, corrente, começa com aquela sentença, o Senhor é meu pastor, nós vamos nos lembrar de um episódio muito caro à literatura espírita e diríamos, talvez até com muita margem de segurança, ao movimento espírita de uma forma geral, que é o episódio narrado pelo irmão Jacob no livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier. Já tivemos a oportunidade aqui de nos referir a esse episódio, mas não é demais relembrá-lo. É que aquele espírito que vai assinar o livro com esse pseudônimo de irmão Jacob, na verdade era Frederico Figner, e que antes de ser espírita, ele vinha de uma tradição judaica e rompeu, digamos, com as tradições exteriores do judaísmo, assumindo na sua vida as concepções, as práticas espíritas que não são distantes nem diferenciadas daquilo que é o judaísmo na sua expressão mais essencial. E o irmão Jacob, narrando nesta obra Voltei, o seu processo de desencarne, ele vai nos apresentar um relato muito interessante, que diz respeito exatamente àquele momento que no livro O Céu e o Inferno está denominado de o passamento, ou o momento da morte. E ele narra que mesmo como espírita experimentado, chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, acostumado às reuniões mediúnicas, ele sentiu medo da morte. E esse medo dificultou o processo
de desligamento dos laços que lhe prendiam ao corpo físico. E na hora em que ele foi tomado por uma espécie de torpor, ele teve a lucidez e ele lembrou-se do Salmo 23. Ele voltou então às suas tradições judaicas. Esse salmo é extremamente prestigiado na cultura judaica. Ele é aquela prece recitada nos momentos de maior reverência. Inclusive, quando se recita antes das refeições, deve ser feito com profunda reverência. E ao voltar, então, mentalmente a esse salmo, a essa oração, o irmão Jacob narra, então, que ele conseguiu o que tanto desejava naquele momento de dificuldade para ele, para todos nós, que era enfrentar o seu passamento. E aí tranquilizou-se, narra um processo de adormecimento e, na sequência, o atendimento que lhe foi feito pelo espírito da sua filha, já desencarnada, e, na sequência, pelo Dr. Bezerra de Menezes. Esse episódio revela, basicamente, algo extremamente importante para todos nós. É que nem sempre nós conseguimos proferir uma prece espontânea. Diante das grandes calamidades da vida, diante de uma emoção surpreendente, nós somos tomados, nós somos colhidos de fato, surpreendidos pela a emoção. E muitas vezes, nesse momento, a emoção desconcertada, nós não conseguimos articular palavras que sejam inteligíveis para a mente e perceptíveis para o coração. Por isso, no nosso processo de amadurecimento psicológico, é muito importante ter como fonte de ancoramento algumas orações. A psicologia de Jesus, sobre todos nós, revela isso com o ensinamento do Pai Nosso, uma prece que todos devemos aprender e conhecer os seus significados profundos. E para aqueles que têm uma intimidade ou uma admiração com a cultura judaica, por que não aprender esse Salmo 23, conhecido também como a oração da confiança? E aí, nós precisamos, antes de compreender cada sentença com uma relativa profundidade, precisamos contextualizar esse salmo, que, como todos os outros, vai significar poesia. Um salmo é nada mais, nada menos do que um gênero literário poético. E uma poesia que, poderíamos dizer, tem como tema privilegiado louvar, ou seja, o aspecto da prece, aquela dimensão da prece do louvor e, subsequentemente, a dimensão da gratidão, são os temas preferidos dos salmos, que constituem, segundo alguns autores, o livro central ou o coração do Velho Testamento. E o grande autor dos Salmos é aquele a quem a cultura judaica chama de o rei Davi, aquele a quem, na narrativa de Mateus sobre Jesus, no primeiro capítulo, é feita toda uma genealogia para demonstrar que Jesus descendia de Davi, o grande rei, o rei poeta dos judeus, e descendia, portanto, de Abraão. Historicamente, antes de ser o rei dos judeus e de unir as diversas tribos judaicas, Davi era, como a grande maioria dos homens de seu povo foi, em muitas épocas e ainda hoje, um pastor. Essa atividade do pastoreio, ela tem um alto significado para a tradição judaica. É uma ocupação social, profissional e econômica que define muitos traços de identidade, traços de masculinidade e traços que configuram as grandes personagens históricas dos judeus. E Davi tornou-se conhecido não só pela atividade do pastoreio, talvez menos por isso, mas muito mais pelo fato de que ele era um exímio artista, tocava uma harpa como ninguém na sua comunidade tocava, a ponto de que, sendo natural de Belém, ele era constantemente requisitado para atender às dificuldades do rei dos judeus que lhe precedeu, que era Saul.
que, segundo o professor Severino Celestino, numa palestra sobre esse tema, que está disponibilizada no YouTube, diz que os registros históricos sobre o rei Saul dão conta de que era um rei obsidiado. E quando os recursos médicos, quando os recursos dos seus assessores espiritualizados eram incapazes de conter os processos obsessivos do rei Saul, lembrou-se então daquele jovem de Belém que tocava harpa e pastoreava ovelhas e que foi chamado em inúmeras ocasiões para atender às crises obsessivas do rei Saul. E daí começou então uma relação entre eles, pontuada em dados momentos pela afabilidade, mas no momento seguinte pela imensa dificuldade através da qual o compositor desse salmo, Davi, passou pela perseguição que Saul lhe impôs. Então é nesse contexto de um artista pastor, de um artista que praticamente foi expropriado da sua terra, que passou por muitas dificuldades, que nasce a composição que para a nossa tradição é chamada de Salmo 23. E embora nós não tenhamos tido o cuidado para essa noite de reproduzi-lo de modo impresso, como fizemos com a prece de Cáritas, nós vamos ler os versículos, porque como eles são da nossa tradição, nós vamos rapidamente rememorando e podendo acompanhar a exposição. Nós vamos nos basear aqui na tradução que é feita do hebraico para o português pelo professor Severino Celestino. Esse salmo, então, em seu primeiro versículo, nos diz: na tradição que nós conhecemos, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E o professor Celestino nos ensina que a tradução mais adequada para esse primeiro verso é bastante diferente dessa que nós conhecemos. Na verdade, a expressão Senhor em português não demonstraria a profundidade do salmo em seu primeiro versículo. E no lugar de Senhor, a melhor palavra para essa expressão de reverência seria a expressão judaica, já bastante conhecida em diversas línguas, Yavé, que é uma designação para referir-se ao Altíssimo, quase como se em português, num sentido de muita reverência, para não banalizar a palavra Deus, nós traduzíssemos como o Altíssimo é meu pastor. E na sequência, diz o professor Celestino, a melhor tradução não é de nada sentirei falta, porque a relação que Davi estabelece com o Altíssimo, com Yavé, não é uma relação de receber coisas ou de ter posses, mas é uma relação de confiança. Por isso o salmo é conhecido como a oração da confiança. Então, Yavé, ou o Altíssimo, é meu pastor e não me faltará. Essa primeira sentença, ela revela essa relação de profunda intimidade e de profunda confiança no Pai da vida. Qualquer semelhança dela com a primeira sentença do Pai Nosso, né, que traz essa expressão Pai Nosso que estás nos céus, dando-nos a conhecer toda essa expressão ampla de que todos somos filhos de Deus, não é mera coincidência. Se nós relacionarmos essa primeira sentença do Salmo 23 ao primeiro parágrafo da prece de Cáritas, nós veremos também profundas coincidências. No parágrafo inicial da prece de Cáritas, a expressão de reverência que lá está é Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Então vejamos que a forma como o Espírito Cáritas apresenta a sua reverência a Deus, guarda algumas semelhanças com essa reverência histórica milenar que aparece no Salmo 23. Então, Deus é o meu pastor, é o nosso pastor, e não me faltará ou não nos faltará. Chama a atenção essa relação de confiança. E chama a atenção também essa projeção para o futuro. Deus,
o Pai da vida, não nos falta agora, está presente em tudo e também não faltará no futuro. E nos lembramos nesse instante de uma narrativa curta, mas muito expressiva, que está no livro Entrega-te a Deus, Rejubila-te em Deus, de Joana de Ângeles, no primeiro capítulo, em que ela narra a experiência de um homem que buscava encontrar Deus e sentia uma forte angústia porque não conseguia encontrá-lo, e as suas buscas sempre resultavam infrutíferas para ele. Até que certo dia, retomando as suas buscas, ele viu um jardineiro trabalhando e perguntou para o jardineiro onde estava Deus. E o jardineiro, tomado de um certo assombro, olhou para todas as partes daquele jardim, observou a grama vestusta, as flores que naquele momento haviam desabrochado, o orvalho da manhã que ainda estava sobre a grama, sobre as árvores, e tomado de admiração pela pergunta e pelo jardim, voltou-se para aquele senhor que lhe fizera a indagação e perguntou: mostre-me então neste jardim onde Deus não está. Então essa historinha, que tem um caráter pedagógico, ela também nos ajuda a compreender essa relação de profunda confiança que já aparece no primeiro versículo do Salmo 23. Deus é o pastor e não nos faltará. E é muito significativa a ideia do pastor, porque traduz com muita clareza as identidades culturais do povo onde Davi estava reencarnado. O pastor era uma figura social e econômica, como dissemos, de muita relevância para aquela tradição, para aquele povo. E é uma figura relevante pelo simbolismo que traz. O pastor é aquele que cuida, é aquele que protege. E a relação, então, traz toda essa expressão para com Deus, como aquele que cuida e como aquele que protege, aquele que é também o provedor. E aquele que cuida e aquele que protege é o que cuida e protege de forma plena e, portanto, está presente hoje e estará presente também no futuro. Então, feita essa introdução do Salmo 23, nós vamos surpreender uma relação que vai transbordando de confiança a cada versículo. Não obstante, nós pudéssemos dizer que quando compôs esse texto, talvez Davi estivesse numa situação de profunda angústia na sua vida, porque nós vamos identificando na sequência situações que, guardadas as devidas diferenças, podem ser muito semelhantes às situações que nós vivemos hoje. Mas tocado dessa confiança, aliás, movido por ela, e imerso nessa relação de cuidado pleno, Davi vai nos dizer, no segundo versículo, que esse Deus que é o pastor, em verdes pastagens, me fará descansar e para a tranquilidade das águas me conduzirá. Vejamos que esse versículo, naquele contexto árido da Judeia, ou, digamos, num contexto árido do sertão, do semiárido nordestino, desse lugar de seca que nós vivemos, que guarda muitas semelhanças com aquela região semiárida da Judeia, faz todo o significado para nós. Nós que estamos vivendo aquilo que a imprensa chama de uma crise hídrica, de uma grande seca, desejamos exatamente ter água em abundância, porque nada para nós pode ser mais incômodo do que aquele famoso banho de cuia, ou então aquele banho regulado de 4 minutos. E aí, quando a gente pensa numa piscina ou num chuveiro que a gente possa abrir e deixar derramar a água sobre a nossa cabeça, nós começamos a fazer ideia do que é alguém que está no deserto, numa região que tem oscilações muito grandes de temperatura, 50, 60 graus durante o dia, menos 10 à noite, que tem poucas fontes de água. Essa pessoa, nessas condições adversas, o que ela mais deseja? Exatamente aquilo que é a preciosidade do deserto,
que é o oásis. Então, a narrativa do Salmo, num primeiro momento e num nível contextual, aponta para isso. Esse Deus que é o pastor encaminhará para verdes pastagens, onde esse, digamos, sujeito que apresenta o salmo ou que ora, descansará e o conduzirá para as águas tranquilas. Todavia, um texto como esse não tem esse mero nível contextual. É preciso que nós desconfiemos minimamente do nível simbólico que essas palavras guardam. Então, se Deus é esse ser pleno, esse cuidador, é um cuidador por inteiro que vai conduzir aquele que está na aridez da vida, nas dificuldades, no deserto das experiências psicológicas, para as verdes pastagens da superação, para o momento de descanso, para o fechamento dos ciclos de provação, para o encerramento das fases de conflito, na substituição dos comportamentos ou dos condicionantes emocionais desarmonizados por aqueles que são exatamente o remédio por estarem harmonizados. E é preciso minimamente desconfiar do que significa o símbolo da palavra água nessa segunda sentença. E como nós veremos mais adiante, será confirmado no final do Salmo, esse é um símbolo que aponta para a ideia de reencarnação. E qualquer semelhança com aquela conversa de Nicodemos com Jesus, quando indagando como seria possível um homem como ele voltar ao ventre de sua mãe, e Jesus lhe respondeu que era preciso renascer da água e do Espírito, nós vamos encontrar no Salmo exatamente esse indício, esse significado simbólico, essa representação da água como a volta ao corpo físico, aquele momento em que, como um corpo que está se fazendo, nós ficamos imersos no líquido amniótico que nos protege e permite o desenvolvimento de um novo corpo para um processo reencarnatório. Se nós conhecemos um pouco, minimamente, a história de Davi, e ele é apresentado pelo seu povo como um rei justo e em profunda sintonia com as leis divinas, não é de admirar que nessa sua oração, nesse salmo, esse significado reencarnatório de alguém que confia profundamente na lei divina apareça já indiciado nesse segundo versículo. Mais adiante, nós vamos encontrar no terceiro versículo uma outra expressão de confiança. Deus fará meu espírito voltar e me guiará por caminhos justos por causa de seu nome. Aí no terceiro versículo nós já não temos mais dúvidas, né? Porque explicitamente a sentença em português é: Deus me guiará e fará meu espírito voltar por caminhos justos por causa de seu nome. Então vejamos aí a profunda identificação de propósitos existenciais daquele que ora, daquele que repete esse salmo, encontrando aí essa relação de que o Pai da vida faz a cada um de nós voltar ao corpo físico. E essa volta ao corpo físico, ela não é destituída de motivos, porque é uma volta guiada, é uma volta à Terra, é um processo reencarnatório guiado por caminhos justos por causa de seu nome. Então, é uma volta para que nós possamos nos encontrar com os planos divinos traçados para cada um de nós. E, nesse sentido, não é mera coincidência relacionar esse terceiro versículo deste salmo com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec indaga aos espíritos que o assessoravam, Deus criou os espíritos, uns bons e outros maus, e temos como resposta: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu uma missão com o fim de progressivamente fazê-los aproximarem-se de si. Nós vemos na segunda parte dessa questão 115, quando os espíritos explicitamente dizem: Deus deu a cada um uma missão com o fim de progressivamente fazê-los aproximarem-se de si,
nós encontramos uma descrição mais própria, diríamos, do nosso tempo, nós que estamos tão ocidentalizados, tão acostumados com a racionalidade técnica, dessa sentença poética de que a volta do Espírito é por caminhos justos e por causa de seu nome. Então não é uma volta qualquer, não é apenas para nós fazermos o retorno ou completarmos o nosso processo evolutivo, mas é para que nós vivamos a expressão, a experiência, o conceito do que é ter um Deus que é Pai e que é Pastor. E aí nos lembramos também, e não é mera coincidência, da mensagem de Emmanuel intitulada Separações, que está no capítulo 83 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse texto, Emmanuel faz uma análise macro daquela sentença que nós sempre aplicamos no sentido micro, que é não separeis o que Deus juntou. Nós sempre aplicamos às situações conjugais. E a análise de Emmanuel, como um sábio, é macro, no sentido de que ele diz que para a nossa condução na vida, nós não deveremos separar o que Deus juntou. E o que Deus juntou, ou o que Deus programou, é o nosso processo existencial. Então, nesse texto, Emmanuel faz uma narrativa sobre os processos existenciais, sobre os planos existenciais, lembrando-nos a importância de não nos apartarmos deles, de permanecermos junto a esses planos, executando-os, seguindo-os, colocando-os em prática na medida do possível e do nosso entendimento, e todo o esforço fazendo para isso, a fim de que nós possamos dar testemunho da excelência divina. Então, quando Emmanuel diz isso, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo Separações, nós vemos que é uma tradução para a mentalidade espírita desse conceito que aparece aqui, apresentado por Davi. É uma volta justa, aliás, é uma volta para guiar por caminhos justos por causa de seu nome. Então, por caminhos que sejam adequados ao nosso processo existencial. E aí, então, nós chegamos àquilo que seria talvez o meio desse salmo, ou o momento culminante, o momento em que a confiança em Deus, não obstante a adversidade, não obstante as múltiplas dificuldades, apareçam ou tenham aparecido na vida de Davi. No versículo 4 diz: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, não temerei o mal nenhum, porque tu estarás comigo, e o teu bastão e o teu cajado me confortarão. Vejamos que sentença sobre a confiança, né? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte. Imaginemos que, do ponto de vista contextual, não é difícil imaginar que numa região árida, inóspita, durante uma caminhada, não apenas o autor deste salmo, mas qualquer viajor, qualquer um de nós, depara-se com um caminho que tem veredas e que pode, de fato, ser um vale de sombras e de mortes. Há uma palestra de Divaldo que ele fala sobre os atalhos, os múltiplos atalhos que nós tomamos em nossas vidas quando pressentimos, às vezes, que entraríamos numa vereda difícil, numa rota que talvez, supomos, viesse a ter uma colisão. E nem sempre os atalhos se revelam melhores, mais eficazes do que enfrentar aquele caminho. E no Salmo de Davi nós encontramos essa expressão de profunda confiança. Vejamos que a condição é: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Então, é uma expressão de confiança. E, novamente, nós vamos destacar a ideia, né, desses verbos todos que aparecem no texto, os verbos no futuro, apontando que as situações não estão resolvidas no presente, que elas haverão de aparecer no curso da vida ou das vidas, como mostrará o último versículo, mas ainda assim, sabendo que problemas aparecerão, aquele que recita esse salmo
guarda a confiança. No nível simbólico, saindo desse nível referencial, contextual, o caminho do vale, da sombra e da morte não necessariamente é o caminho físico. Aliás, o físico é apenas meramente indiciário daquilo que se passa, por exemplo, nos escaninhos da alma, no campo emocional, no campo espiritual, muitas vezes. Quantos de nós já não enfrentamos pessoalmente ou em família processos obsessivos? E somente quem está enfrentando um processo obsessivo sabe o quanto ele se parece com um caminho desses que é ameaçador. Ou alguém, por exemplo, que enfrenta um familiar que tem uma doença mental, que tem uma enfermidade que lesou a sua capacidade de lógica, de avaliação, de gerenciamento da vida. Então, são vales, muitas vezes escuros, atravessados a pleno dia. São vales, muitas vezes, muito sombrios, mas que estão, em algumas circunstâncias, inclusive, embaixo dos holofotes. Então, quando nós nos colocamos nessa situação, nós sentimos nesse salmo algo muito similar às nossas vidas e encontramos nele a resposta para o nosso temor. Ainda que isso ocorra, não temerei mal algum. Não no sentido de que sejamos privilegiados, que Deus vai fazer uma cota única para cada um de nós e que o mal não nos atingirá. Não é exatamente nesse sentido, mas é na compreensão de que a lei divina é de justiça, de amor e de caridade. E que a misericórdia é profundamente bondosa, porque já é misericórdia. E nós precisamos restabelecer uma relação com aquilo que chamamos de mal, porque nem sempre aquilo que aparentemente é um profundo mal e que nos causa dor e sofrimento é exatamente uma relação punitiva para conosco. Há muita libertação que vem dos males que vivemos e há muitas dores conquistadas com supostas alegrias que fruímos, conforme lembra o Espírito Sheila em uma de suas mensagens. E para esse ponto nos lembramos de uma mensagem de Emmanuel que lemos ontem, sobre a análise de Emmanuel sobre aquele item da Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E analisando essa sentença de Jesus num texto chamado Na Construção da Virtude, o nobre instrutor vai concluir dizendo o seguinte: quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. E aqui é Emmanuel, com toda a sua maestria na sua composição de pares opositivos, nos lembrando que quando suportamos aquele mal que buscamos, às vezes inconscientemente, estamos, na verdade, sendo resignados, e é essa a tarefa que nos cabe, inclusive à luz do Salmo, não temê-la. Mas quando fazemos o bem, quando nos defrontamos com o mal, já vivemos o iluminado país da virtude. E aí, prosseguindo no Salmo, nós vamos encontrar, nesse mesmo 4º versículo, a sua conclusão. Porque não temeria Davi, ou aquele que ora esse Salmo, mal algum. E vejamos agora a expressão da confiança. Porque tu estarás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortarão. Então vejamos que é uma expressão daquele que não teme a reprimenda. O bastão e o cajado como símbolos de proteção, de corrigenda, como instrumentos de soerguimento mesmo, no sentido literal físico, um bastão e um cajado como apoios, né, para aquele que anda, para aquele que escala, para aquele que precisa erguer uma pequena obra. Então, o bastão e o cajado daquele pastor, referido no início do Salmo, confortarão. Vejamos que a ideia do pastor volta nesse instante. Não é um pastor que,
com a sua lei, com a sua justiça, com os seus instrumentos, vai afugentar as suas ovelhas. Ao contrário, vai tocá-las, vai suavemente, mansamente, tangê-las ao aprisco do conforto, da segurança e da paz. E aí, a essa altura, se alguém já se lembrou da parábola do bom pastor que Jesus narrou, também não é mera coincidência, não é mera semelhança. Porque a parábola do bom pastor é também uma parábola da confiança. O que ocorre naquela narrativa? Um pastor tinha 100 ovelhas. No retorno, uma delas se perde. Ele deixa as 99 num aprisco, ou seja, num lugar seguro temporariamente, e volta para buscar uma ovelha. E quando a encontra, ele não vai admoestá-la, nem vai agredi-la, ao contrário, vai erguê-la e trazê-la em seus braços. Em algumas narrativas se diz, em algumas traduções, aliás, que o pastor traz a ovelha em seus ombros. Essa parábola ela sempre me emocionou muito por essa relação de cuidado, aquele que volta para buscar o que se perdeu. E, em vez de usar da sua autoridade para reclamar, para agredir, faz todo um trabalho de acolhida, de recomposição. E aí, no Salmo, nós também encontramos essa relação com um pastor cujo cajado é instrumento de superação e, no texto, diz de conforto, ou seja, de apoio, de fato, de superação. E o Salmo, já se encaminhando para o final, no seu 5º versículo diz: diante de mim prepararás uma mesa na presença de meus provocadores. Tu ungirás minha cabeça com óleo e minha taça transbordará. Confesso aos amigos que nos últimos 60 dias eu pensei nesse versículo pelo menos uma vez por semana. Em algumas semanas, mais de uma vez, eu pensava nesse versículo. E talvez com a minha mente já muito ocidentalizada, muito distante dessa relação ocidental do pastor com as ovelhas, muito acostumada talvez a análises muito secas, eu não conseguia entender esse versículo. E eu fui adiando essa palestra enquanto eu pude, até que eu pudesse ler alguns textos, mas eu pudesse também emocionalmente mergulhar na compreensão desse versículo. Porque eu repetia o Salmo e refletia, mas quando eu chegava nesse versículo, eu achava que ele era antagônico ao Espiritismo. E a minha relação com o Espiritismo, com Kardec, me fazia, de alguma forma, travar diante desse versículo, até que, num exercício de leitura, de compreensão, a minha mente se destravou e a minha emoção se ampliou para entender o que diz esse versículo. Diante de mim prepararás uma mesa. No nosso mundo de celebridades, tudo o que nós queremos é ser servidos. Nós desejamos os mordomos. Não é à toa que os mordomos fazem tanto sucesso nas novelas, porque são aqueles serviçais, caricaturais, evidentemente, que são escorraçados de todo modo, mas que preparam a mesa do seu Senhor. Mas na mensagem do Salmo 23, a relação não é essa. A mesa aqui é indício de um outro aspecto. É sinônimo de vida futura. E quando eu comecei a me dar conta do que isso significava, diante de mim prepararás uma mesa, ou seja, me trarás ao teu regaço. Os espíritos superiores me chamarão para discutir os processos reencarnatórios, e aí qualquer semelhança com o caso Segismundo em Missionários da Luz também não é mera coincidência. Prepararás uma mesa, ou seja, um projeto de recepção, porque pôr uma mesa, prepará-la, é preparar para receber alguém. E um processo reencarnatório, ele exige isso, do ponto de vista espiritual, a preparação que os espíritos engenheiros da reencarnação fazem e a preparação do ponto de vista físico. Não é à toa que o nascimento é, das experiências de vida, a mais celebrada. Então, diante de mim prepararás uma mesa, mas essa mesa tem um ingrediente muito específico.
na presença dos meus provocadores. E naquele momento anterior da minha compreensão, eu ficava pensando se essa relação no Salmo, ela não tinha algo de egóico, né? Uma mesa na presença dos meus provocadores, que em algumas traduções, diz o professor Celestino, inoportunamente aparece a palavra inimigos. Mas é que essa mesa, no sentido simbólico de reencarnação, é uma mesa que não exclui as dificuldades da vida. Então, por isso, os provocadores, aqueles que ainda, embora sendo filhos do mesmo pai e sendo ovelhas desse mesmo pastor, mantêm relação de antagonismo para conosco. E não cabe aqui investigar a origem desses antagonismos, mas cabe reconhecer que num processo reencarnatório, até para que nós provemos para nós mesmos essa relação de confiança diante do vale da sombra e da morte, os provocadores serão chamados também a sentarem à mesa. E aí, nesse instante, quem se lembrou, por exemplo, daquela situação que Amélia Rodrigues poeticamente vai chamar de a ceia de despedida ou de último jantar de Jesus com os seus apóstolos, e lá estava Judas, aquele que haveria de, para a história, trair Jesus. Ali estava fisicamente à mesa um provocador. E Emmanuel escreve um texto belíssimo chamado Nos Mesmos Pratos, para dizer que nós comemos, ou seja, nós convivemos intimamente com os nossos provocadores. E o Mestre advertiu-nos em sua mensagem que os nossos inimigos estarão entre os nossos domésticos. Então, o Salmo de Davi tem essa coerência nesse versículo que eu infantilmente gastei tantas semanas para compreender. É natural, é claro, é óbvio, somente eu gastei 60 dias para compreender isso, que Deus não haveria de preparar uma reencarnação para mim ou para qualquer pessoa, excluindo do processo reencarnatório os provocadores. E quando eu me dei conta disso, eu então, para registrar, fiz mentalmente uma situação, construí uma situação engraçada para mim mesma. Eu imagino que recentemente, lá em nosso lar, no Ministério da Reencarnação, aqueles que têm a oportunidade de ir ao Ministério da Reencarnação, quando vão reencarnar, estão se preparando e virão para o Brasil, eles passam na frente de uns outdoor. E eu fico imaginando um outdoor em nosso lar. Se já tem cinema em 3D aqui, imaginemos um outdoor em nosso lar. Deve ser um 3D multiplicado a uma tecnologia inimaginável para nós. E eu fico imaginando um letreiro muito bonito para registrar a profundidade dessa sentença. Um letreiro simples que diz assim: a lei de Deus não tem cotas. Então, a mesa, a reencarnação, estará preparada na presença dos provocadores. E aí o detalhe vem na sequência. A mesa preparada com os provocadores, tu ungirás minha cabeça com óleo, minha taça transbordará. E não há aqui uma expressão egóica, no sentido de minimizar, de menosprezar, de menoscabar, de oprimir os provocadores. Mas está também a expressão da relação de confiança, porque ungir a cabeça significa simbolicamente dar àquele que vem para a reencarnação as condições para que essa reencarnação seja exitosa. E nós conhecemos isso de várias formas. O Espírito Emmanuel, num texto antigo, de um livro, Encontro Marcado, aliás, ele vai dizer numa das mensagens que o nosso processo reencarnatório é preparado com chances de cerca de 60% de êxito. E nas palavras comuns do dia a dia, todos nós conhecemos uma expressão que diz: quem dá a missão, dá os meios. Muito conhecida essa expressão entre os militares. Quem dá a missão, dá os meios. Então, quando a vida nos convoca para uma reencarnação, quando a lei divina delibera que nós devemos voltar, que podemos voltar ao processo reencarnatório, nós não voltamos de qualquer forma. Nós voltamos, entre aspas, ungidos,
ou seja, fadados ao sucesso reencarnatório, que significa um sucesso no campo das experiências emocionais, morais e espirituais. E quando isso ocorre, então, festa no mundo espiritual. Aí a expressão do Salmo é: minha taça transbordará, significando exatamente essa comemoração que os espíritos, inclusive, fazem. Comemorar uma missão vencida e bem vencida, comemorar a travessia de um vale de sombras e de mortes, não significa apenas encher a taça, ou de modo algum significa encher a taça, transbordá-la e embriagar-se, mas significa alegrar-se, significa comemorar, significa participar das alegrias da vida que estão também à nossa disposição. E, por fim, no último versículo, o Salmo diz: certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias de minhas vidas e voltarei na casa de Yahvé por longos anos. Esse versículo, então, é a confirmação de que se tudo que vinha antes era confiança profunda, o final é certeza reencarnatória. E aquela noção de Deus soberanamente justo e bom, que aparece lá nas características de Deus em um livro dos Espíritos, está poeticamente colocada aqui no início desse 6º versículo. Certamente. Vejamos que é um advérbio que não deixa margem para a dúvida. Não é talvez, não é de alguma forma, é certamente, com certeza, bondade e benevolência me seguirão. Ou seja, a relação dessa ovelha com esse pastor, desse filho com esse pai, desse espírito para com a vida, é uma relação não apenas de confiança, mas uma relação marcada pela bondade. É uma revelação de que a principal característica do pai da vida não é a punição, mas é a educação suave, é a bondade, é a pedagogia do retorno, educando de forma leve, e aí nos lembramos de Jesus, o fardo é leve, ao longo das múltiplas existências. E essa bondade e essa benevolência seguirão por todos os dias de minhas vidas. Não é para todo sempre, nem é por todos os dias desta vida, porque a bondade divina não se esgotará. Então, é a representação desse processo reencarnatório que já estava indiciado lá adiante no Salmo, quando falava das verdes pastagens e dos lugares com água para descansar. E voltarei na casa de Yahvé, ou seja, voltarei a um de seus mundos, voltarei à terra por longos anos. E nos lembramos também da expressão de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, esse salmo traz exatamente essa relação de confiança nessa vida, nas próximas vidas, e no fato de que não estamos aqui desprovidos de um plano. Ao contrário, a mesa está posta, os planos estão traçados para cada um de nós, nos caberá tomar lugar a essa mesa para ocupar aquilo que nos é devido, aquilo que nos espera. E para concluir, então, nos lembramos de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, e a sua tradução na linguagem espírita e nos termos de hoje, do que significa essa confiança em Deus. Então, na mensagem de número 131, que poderíamos intitular Diante as rudes provas, o texto diz o seguinte: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como de hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. E lendo isto hoje, amigos, imaginamos que certamente foi essa posição de silêncio íntimo e de alma em atitude de súplica que fez o grande Davi,
um dos grandes médiuns da história judaico, captar essa relação para com Deus de confiança e traduzi-la de forma poética, a ponto de que os séculos se passaram, os milênios foram vencidos, mas o seu texto, de rara beleza e de extraordinário ensinamento, não ficou para trás e caracteriza muito da nossa civilização, muito do que a nossa civilização carece ainda hoje. Muita paz a todos.